Eu já dei mentoria para algumas startups com produtos super técnicos, assim, tecnologia própria embarcada, times de altíssimo nível, pessoas super inteligentes. E o que você encontra nesses times são pessoas com perfil bem matemático, engenheiro, analítico, e muito raro de você encontrar uma pessoa nesses times que tem um perfil do comunicador, uma pessoa que entenda de comunicação. Então, antes da mentoria, normalmente na mentoria de marketing, o que eu fazia? Eu abria o site da startup, lia o site todo e não entendia o que aquela startup fazia. Quando a gente começava a mentoria, a primeira pergunta que eu fazia, eu falava, pessoal, vi o site de vocês e não entendi o que vocês fazem. Me explica o que vocês fazem. Daí, normalmente o empreendedor não é muito empolgado, ele começava a explicar o que ele fazia, eu continuava sem entender. Falava pra ele, finge que eu sou sua sobrinha de 13 anos e me explica o que você faz. E daí ele explicava, um pouco menos empolgado. Às vezes eu ainda continuava sem entender e daí ele ficava... nesse ponto eles já ficam levemente irritados e aí eles explicam dando um exemplo assim muito, muito simples. Você vê que tá ferindo ali o ego dele de engenheiro PhD. E daí eu conseguia fazer mais umas 2 ou 3 perguntas e eu conseguia finalmente entender o que eles faziam. Beleza, eu entendendo o que o empreendedor faz, eu consigo ajudar ele. Segunda etapa é perguntar, dentro das empresas, dos seus clientes, quais são as áreas com as quais você se relaciona? Para quem é que você tem que vender o seu produto? São áreas técnicas? Elas têm conhecimento? Se elas abrirem o seu site, elas vão entender o que você faz? E 100% das vezes, vamos dizer 100%, 99% das vezes a resposta é não, elas não vão entender. Porque normalmente, mesmo que uma área técnica seja o responsável pela sua contratação, às vezes você vai ter que falar com o time de marketing, com o time de compras, com o time de RH. E essas áreas, elas não têm conhecimento técnico. Às vezes até a liderança da área, às vezes tem ali um núcleo, né, que é mais técnico. E às vezes o diretor ou vice-presidente não tem aquele conhecimento técnico, ele precisa de uma linguagem um pouco mais simples. E daí a gente chegava no ensinamento básico de comunicação, que eu me lembro que eu aprendi isso no primeiro dia da minha primeira aula na Faculdade de Publicidade e Propaganda. Comunicação é feita por quem recebe a mensagem, nem por quem passa. Então o importante de quando a gente comunica é a gente entender muito bem sobre quem está recebendo aquela mensagem. Então eu vou passar uma mensagem para essa pessoa. Como é que essa pessoa raciocina? Qual é a linguagem que ela usa? O que eu posso falar sobre o meu produto que vai fazer com que ela entenda com clareza o que eu faço? E daí a gente tem que construir essa mensagem para passar para essa pessoa. E daí a gente entendia a partir daí que a gente tinha que refazer, né, toda a estratégia de comunicação. Então você tem um site que o seu cliente não entende o que é, que você não está comunicando com todos os seus stakeholders. A gente vai precisar refazer essa comunicação e esse tom de voz para que a linguagem fique mais palpável, né? E que qualquer pessoa que entre no seu site consiga entender o que você faz. E daí eu pergunto para o empreendedor, então vamos refazer essa linguagem e me fala quando o seu cliente entrar no seu site, o que ele vai ver de benefício, né? O que você entrega para o seu cliente de benefício que ele vai entrar no seu site e dizer, caramba, eu preciso disso. E daí tem muito empreendedor que responde assim, rapidez, agilidade e praticidade. Só que rapidez, agilidade e praticidade, todo mundo entrega. Todo mundo quer entregar isso daí. A gente não tá falando de coisas genéricas, né? Um supermercado pode entregar rapidez, agilidade e praticidade e uma empresa de IoT pode entregar a mesma coisa. Não dá, quando a gente fala de benefício, não dá pra gente ser tão genérico assim. Daí eu começo a puxar do empreendedor. E daí começam a vir coisas muito legais, como por exemplo, eu consigo analisar os dados do seu chão de fábrica e reduzir em até 50% o downtime da sua planta. Isso é muito legal, porque o cara que tá lá na linha de frente, que tá no chão de fábrica e que tá cheio de problema para resolver, se ele entra no site de uma startup, de uma empresa, e ele vê que ela consegue endereçar esse problema do downtime, que é um problemão na vida dele, na hora ele vai querer conhecer um pouquinho mais sobre o que você faz, ele vai ter um pouquinho de curiosidade. E é isso que o site faz, né? É aquela pessoa que entrou no seu site, ele fala, caramba, que legal esse conteúdo, que legal essa empresa, olha o que ela faz, eu vou entrar em contato para saber mais. Você tem que mostrar para o seu cliente qual é o problema dele que você resolve, porque daí ele vai ficar empolgado e ele vai sentir que ele tem um motivo para te contratar. Eu vou contratar esse cara porque ele vai reduzir downtime, 50% do meu downtime na minha planta industrial. Eu vou contratar esse cara porque ele vai conseguir aumentar a nossa taxa de retenção de funcionários aqui dentro da empresa. Então, pessoal, a mensagem final aqui desse vídeo, porque eu contei toda essa história? Só para dizer para vocês o seguinte, sempre comunique simples. O mais simples que vocês conseguirem.
Não importa quem seja seu público, não importa o quão complexo seja o seu produto ou serviço. Já trabalhei com startups com produtos extremamente complexos. Comunique simples, use as palavras mais simples. Esse exercício da sobrinha de 13 anos é muito bom. Explica para sua mãe e tenta fazer com que a sua mãe entenda, a sua mãe ou seu pai, alguma pessoa da sua família, criança, assim, qualquer pessoa que esteja muito longe do seu ambiente de trabalho, vai atrás dessa pessoa, escreve um discurso para ela. Esse é um exercício muito legal de se fazer. Explique e vê se ela entende o que você faz. E daí você começa a criar o hábito de explicar de uma forma muito simples o que você faz, o que a sua empresa faz, o que você entrega para o seu cliente. E por mais que você esteja falando de engenheiro para engenheiro, quanto mais simples você falar, melhor para você. Você não vai perder credibilidade porque você está falando de uma forma mais simples, muito pelo contrário. Você vai estar aproximando muito mais as pessoas de você.